Opa, olha só quem apareceu. Semideus em treinamento? Ou só curioso? Tanto faz, você chegou ao lugar certo. Eu sou Alice Monteiro, sua guia no canal Locra, e hoje a gente vai abrir a porta para Atelfen, um universo onde deuses fazem drama, monstros têm fome constante, e profecias não pedem licença antes de ferrar seu dia. Agora, imagina acordar sem memória. Legal! Mas aí você descobre que seu destino não é só sobreviver à escola, é salvar ou destruir o mundo inteiro. Bem-vindo à vida de Seth, um garoto de 16 anos com uma agenda cheia de batalhas épicas, segredos mortais e plot twists que fariam até um oráculo desistir. Felizmente, ele tem aliados, Emilia Prescott e Lyanna Greythorne, porque sozinho ele não passa do café da manhã. Se mitologias celtas, gregas e nórdicas te empolgam, ou se você curte ver um herói se metendo em confusões mitológicas, larga o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É sério, vai ser épico. Agora, respira fundo, porque essa história vai te levar tão longe que você vai precisar de um mapa para voltar. Capítulo de hoje: Cinzas dos que nunca voltam. O ar estava denso, impregnado pelo cheiro ácido de enxofre e o gosto metálico do sangue. Cada respiração parecia um desafio, como se a atmosfera em si conspirasse para sufocar qualquer traço de esperança. O vento assobiava entre as ruínas do templo, um som agudo e cruel que parecia zombar de Seth. Ele se manteve de pé, ainda que os músculos queimassem e o corpo inteiro latejasse em agonia. Seu coração disparava, um tambor caótico que ecoava em seus ouvidos. Diante dele, Lyanna avançava com a precisão de uma predadora. O brilho dourado de seu arco refletia a luz mística que emanava das paredes rachadas, criando um contraste perturbador com as lágrimas negras que escorriam de seus olhos. Elas não eram naturais. Eram um sinal de algo sombrio e insidioso, algo que a controlava como um fantoche. Desculpe, senhor reflexivo, disse ela, a voz fria como o gélido vento que o cercava. Um meio sorriso curvou seus lábios, mas não havia nada de humano em seu olhar. Era vazio. Assustadoramente vazio. Seth sequer teve tempo de reagir antes que o punho dela o atingisse. A força foi brutal, mais como a investida de um martelo do que um soco humano. O impacto fez ver flashes de luz, e ele tropeçou para trás. Mal teve um momento para respirar antes que outro golpe o acertasse. E depois mais um. Cada soco era metódico, preciso, mirando seus pontos mais vulneráveis. Não era um ataque descuidado, era como se ela conhecesse cada fraqueza dele. E de certa forma, conhecia. Para, Lyanna, para! Ele gritou, a voz rouca, levantando os braços para se defender. Mas ela era implacável. Ela girou com a graça letal de uma caçadora e desferiu um chute poderoso em seu estômago. O ar foi arrancado de seus pulmões como se uma mão invisível o tivesse esmagado. Seth caiu de joelhos, ofegando. Sua visão ficou turva, mas mesmo assim, ele percebeu algo que fez seu coração vacilar. As lágrimas negras. Elas escorriam pelo rosto dela como tinta viva, pulsando com uma energia antinatural. Não eram apenas um sintoma. Eram um emblema do controle que a consumia. Lyanna, ele sussurrou, a dor em sua voz transbordando, mas não o suficiente para deter o próximo golpe. Um arco dourado brilhou acima de sua cabeça como um relâmpago mortal, mas Seth, em um reflexo quase instintivo, ergueu o grão, sua adaga negra. As lâminas colidiram, e o som do impacto ecoou como trovão no vazio do templo. Faíscas saltaram, pintando o ar com rastros luminosos enquanto eles se engajavam em uma batalha feroz. Cada golpe era acompanhado por um rugido de força crua. Grão parecia pesar uma tonelada em suas mãos enfraquecidas, mas Seth continuava. Ele desviava, bloqueava, rebatia, mesmo quando seus ossos ameaçavam se partir sob a pressão. Cada ataque de Lyanna vinha com uma ferocidade que não pertencia a ela. Era como lutar contra uma tempestade, implacável e imprevisível. Você não é assim. Seth gritou, tentando penetrar o vazio nos olhos dela. Mas Lyanna apenas rugiu em resposta, a voz distorcida, como se duas criaturas diferentes falassem ao mesmo tempo. Ela saltou, o arco traçando um arco letal em direção a ele. Seth rolou para o lado, por um triz escapando de ser partido ao meio. Ele deslizou pela pedra fria, sentindo o calor do sangue escorrendo de um corte no braço. A dor o despertava, mas também o tornava desesperado. Cada segundo que passava, ele sabia que Lyanna se perdia mais profundamente. Com um grito primal, ele reuniu as últimas forças que lhe restavam e investiu contra ela. Grão cortou o ar, encontrando novamente o arco dourado.
O choque reverberou pelos braços de ambos, mas Sete não cedeu. Ele pressionou, usando seu peso para empurrá-la para trás. Por um momento, ele viu algo mudar em seus olhos. Um lampejo de reconhecimento. Mas foi rápido demais, afogado pela escuridão. Eu vou te trazer de volta, Lyanna. Eu prometo. Ele vociferou, sua voz carregada de uma determinação desesperada. Lyanna gritou novamente, mas desta vez, parecia um som de conflito interno, como se uma parte dela lutasse para se libertar. Sete aproveitou a hesitação e desferiu um golpe com grão, mirando o arco. A lâmina negra cortou a arma dourada, partindo-o ao meio em uma explosão de luz e sombras. Foi muito bom te conhecer, Sete. A voz de Lyanna era um sussurro entre os golpes, e dessa vez, o sorriso que se formou em seus lábios parecia mais um adeus do que uma vitória. Havia algo mais ali, algo além dela, como se o próprio destino estivesse zombando dos dois. Seus olhos tremeram, uma batalha silenciosa e invisível que Sete podia sentir como uma lâmina gelada em sua pele. Eu queria ter mais tempo. As palavras a atingiram como um punhal, mas em Sete, elas eram uma tempestade. Uma dor maior do que qualquer soco ou ferida. Não diz isso. Ele gritou, bloqueando um golpe que quase o derrubou. Não precisa acabar assim, Lyanna. Por favor, você não precisa fazer isso. Ela não respondeu. Com um grito cheio de desespero, Sete avançou, derrubando os dois no chão. Ombro contra ombro, testa contra testa. O impacto foi seco, oco, reverberando como o som de um coração que se parte. Por um momento, o mundo parou. Tudo ficou em silêncio, como se o próprio universo prendesse a respiração. Os olhos de Lyanna mudaram. O verde familiar voltou, brilhante e profundo como uma floresta recém-lavada pela chuva. Ela piscou, os lábios entreabertos em um ofego trêmulo, e Sete viu, não apenas viu, mas sentiu, a Lyanna de antes, aquela garota alegre e radiante, aquela que lutava para voltar à superfície. Sete. O nome dele escapou de seus lábios como uma prece. Sua voz estava carregada de uma clareza cruel, a certeza de quem sabe que chegou ao fim. Eu sei o que preciso fazer. Não posso ser isso. Não, Sete balançou a cabeça, lágrimas queimando seus olhos. Não, não, não. Você não precisa fazer isso, Lyanna. Não precisa ser assim. Ela sorriu. Não um sorriso de alegria, mas de resignação, com os olhos inundados de uma tristeza quase insuportável. Você vai salvar o mundo, Sete. Sua voz era um sussurro quebrado, mas ainda assim, soava forte, implacável. Então salva eles também. Lyanna, não. Sete esticou o braço para segurá-la, mas ela foi mais rápida. Os dedos dela encontraram o braço dele com uma força que não deveria mais existir. Havia um propósito em cada movimento. Num único gesto, ela puxou o braço dele, guiando a lâmina de grão diretamente para si. O som da lâmina negra atravessando seu abdômen foi um estouro abafado que fez o coração de Sete parar. Não! O grito dele foi um rugido, mas não havia mais como voltar atrás. O grito de Lyanna foi pior. Não parecia humano. Era como duas vozes ao mesmo tempo, uma cheia de dor, outra cheia de algo além, algo que rasgava o ar e a alma de quem ouvisse. O sangue dela manchou a neve como uma pintura grotesca e vibrante, um vermelho tão intenso que parecia arder nos olhos. Pela liberdade! Ela gritou, cuspindo sangue, mas com uma força que fez Sete estremecer. Então, a luz veio. Não era uma luz suave, consoladora. Era uma explosão de vermelho vivo, selvagem e cruel, como fogo alimentado por raiva e sacrifício. As sombras ao redor se despedaçaram, e tudo que era escuro pareceu evaporar com o calor daquela luz. Quando a luz finalmente cedeu, o brilho nos olhos de Lyanna também se apagou. Lentamente, como brasas morrendo em uma fogueira. Sete caiu de joelhos, os braços segurando o corpo sem vida dela. Ela era mais pesada agora, o peso de todas as escolhas que ela havia feito, o peso do mundo que ela entregará para ele salvar. Seu cabelo, que antes era branco como a neve, agora estava negro novamente, como na primeira vez que ele a viu. As veias escuras desapareceram de sua pele, mas isso já não importava. Ela não se mexia. O silêncio retornou, cruel e absoluto. A neve caiu silenciosamente ao redor deles, cobrindo tudo com uma fina camada branca, como se o mundo tentasse esconder o horror daquele momento. Sete segurava Lyanna nos braços, seu corpo tremendo, o coração despedaçado em 1.000.000 de pedaços. O sangue quente dela manchava a neve ao redor, uma poça que crescia rapidamente, roubando a cor de sua pele. Lyanna,
Por favor, olha para mim, Sete sussurrou, a voz embargada. Ele afastou os cabelos escuros do rosto dela, o toque dele tão delicado quanto de um amante segurando algo precioso demais para ser perdido. Não faz isso, por favor. Os olhos dela abriram-se lentamente, turvos e pesados. Por um momento, Sete viu aquele brilho familiar, a teimosia, a força, a chama que era tão unicamente Lyanna. Mas agora, estava apagando. Você sempre foi um péssimo mentiroso, Sete, ela disse, com um sorriso fraco nos lábios. Cada palavra era um esforço, o som entrecortado pelo sangue que ela tentava engolir. Não, não, você vai ficar bem. Ele mentiu, apertando-a contra si. Eu vou te tirar daqui. Vou te levar até Teresa. Vou te salvar. Você só precisa segurar firme, tá bem? Lyanna soltou uma risada fraca, quase inaudível. Sete, sempre tentando salvar todo mundo. Ela respirou fundo, o ar entrando com dificuldade em seus pulmões. Mas nem todo mundo quer ser salvo. Não diga isso. Ele gritou, a voz trêmula. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto dele, pingando sobre o dela. Eu preciso de você, Lyanna. Não pode acabar assim. Você prometeu que ia lutar ao meu lado. O trio de ouro, lembra? Ela piscou lentamente, os olhos dela encontrando os dele. Não havia mais dor ali, apenas aceitação. Eu lutei, Sete. O sorriso dela se ampliou levemente, embora fosse triste, cheio de um peso que ele não conseguia suportar. E agora, você tem que lutar. Por mim. Por todos. Eu não quero lutar sem você. Sete gritou, a voz quebrando. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, desesperado, como se o calor de seus dedos pudesse trazer a vida de volta para ela. Eu não sei como fazer isso. Lyanna ergueu a mão, os dedos dela trêmulos, tocando levemente o rosto dele. Você sempre soube, sussurrou ela, os lábios dela mal se movendo. Você só nunca acreditou em si mesmo. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som do vento e do sangue pingando na neve. Sete sentiu a mão dela escorregar da dele, e ele tentou segurá-la, mas ela era tão frágil agora, tão leve. Lyanna? A voz dele era apenas um sussurro, a incredulidade e o medo rasgando por dentro. Lyanna, por favor, abre os olhos. Fica comigo. Por favor, fica comigo. Mas os olhos dela estavam fechados. O sorriso suave ainda estava em seus lábios, mas a chama se fora. Sete gritou. Foi um som primal, cheio de uma dor tão crua e devastadora que ecoou pelas montanhas, carregado pelo vento. Ele apertou o corpo dela contra o peito, como se pudesse protegê-la, mesmo agora, mesmo quando era tarde demais. Emília apareceu ao longe, hesitante, a luz em suas mãos oscilando como uma chama prestes a se apagar. Ela parou ao ver Sete ajoelhado, Lyanna morta em seus braços. A expressão no rosto de Emília era um misto de choque e tristeza profunda. Sete. Emília chamou, a voz dela mal audível, quase engolida pelo vento. Ele não respondeu. Emília tentou dizer, dando um passo à frente. Ela morreu por minha causa. Sete gritou, virando o rosto para ela. Os olhos dele estavam um olho verde-oliva e outro roxo opaco, brilhando com raiva e desespero. Por que eu não consegui salvá-la? Porque eu fui fraco. Porque eu. Emília parou. As palavras dele pesaram como pedras, e ela sentiu as lágrimas subirem aos seus próprios olhos. Sete abaixou o olhar para Lyanna novamente, os dedos acariciando o rosto dela uma última vez. Eu devia ter te protegido, ele murmurou, a voz quebrando em soluços. Eu devia ter sido mais rápido, mais forte. Mas eu falhei com você. Ele se inclinou, encostando a testa na dela, como se aquele momento pudesse congelar o tempo, segurando-a ali por mais um instante. Eu vou lembrar de você, sempre. Ele sussurrou. E eu vou lutar. Mas nunca vou te esquecer, Lyanna. A neve continuava caindo, cobrindo o sangue, cobrindo tudo. E no meio do silêncio, apenas Sete ficou, segurando o corpo de Lyanna como se fosse o único pedaço do mundo que ainda importava. A neve continuava a cair, mas agora era como se o mundo estivesse preso em um silêncio sepulcral. Até mesmo o vento havia cessado, como se o universo tivesse parado para testemunhar a dor de Sete. Emília e Kali ficaram imóveis, observando de longe. A luz que sempre cintilava nas mãos de Emília estava apagada, e a expressão dela era um mosaico de medo e tristeza. Já Kali, que nunca deixava transparecer sua vulnerabilidade, mordeu o lábio inferior até sentir o gosto de sangue.
Algo mudou nele, sussurrou Kali, mais para si mesma do que para Emília. Isso não é só luto. Seth estava ali, parado como uma estátua, mas a energia ao redor dele pulsava como um coração furioso. As sombras continuavam a se contorcer, agora como se fossem criaturas presas, tentando escapar da maré de poder que emanava dele. Seus olhos não piscavam, fixos no horizonte como se olhassem além do mundo físico. Ele se ajoelhou novamente, voltando a segurar o corpo de Lyanna com cuidado. Seus dedos traçaram o contorno do rosto dela, devagar, como se quisesse memorizar cada linha, cada detalhe. Eu te prometo, sussurrou ele, tão baixo que só o vento poderia carregar aquelas palavras. Eu te prometo, Lyanna, que isso não será em vão. Ele então puxou a corrente que estava no pescoço dela, um pequeno medalhão prateado que sempre ficava escondido sob sua roupa. Ele o segurou firme, como se fosse a última âncora que o mantivesse humano. O medalhão tinha uma gravura desgastada, um lobo e uma flor entrelaçados, símbolos de força e vulnerabilidade. Emília deu um passo à frente, finalmente encontrando forças para falar. Ela lutou até o fim, Seth. Ela fez isso por nós. A cabeça de Seth se virou lentamente. Os olhos verdes dele estavam cravados nela agora, mas não com raiva. Havia algo pior. Resignação. Você acha que isso ajuda? Acha que alguma coisa que você diga vai mudar o fato de que ela se foi? Emília estremeceu. Seth raramente falava assim com ela. Mas ela sabia. Sabia o que ele sentia. Porque ela também sentia. Seth, começou ela, mas as palavras morreram em seus lábios. Fala! Ele gritou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. As sombras ao redor dele reagiram, dançando de forma errática, como se sua raiva as alimentasse. Kali deu um passo à frente, colocando-se entre ele e Emília. Ei, calma aí, Seth. Ela não fez isso. Não foi culpa dela. Kali falou, mas sua voz não tinha a confiança habitual. Seth a ignorou, voltando-se para o horizonte. Eu não vou perder mais ninguém. Ele disse, mais para si mesmo do que para elas. Eu vou destruir isso. Todas essas malditas sombras. E se o mundo inteiro tiver que queimar no processo, queime. Kali arregalou os olhos, mas foi Emília quem deu um passo adiante. Você acha que ela ia querer isso, Seth? Você acha que Lyanna ia querer que você se destruísse desse jeito? Ele finalmente olhou para ela, e Emília quase recuou. Os olhos de Seth eram frios, sem nenhum resquício do homem que ela conhecia. Lyanna morreu porque eu fui fraco. Todos os outros morreram porque eu fui fraco. Isso não vai acontecer de novo. As palavras eram tão firmes, tão resolutas, que não havia espaço para discussão. Ele virou-se e começou a caminhar, o corpo tenso, cada passo pesado como se estivesse carregando o peso de todo o inferno. Seth, espera! Gritou Emília, correndo atrás dele. Ele parou, apenas por um momento. Ela se aproximou, ficando ao lado dele. Por um momento, o silêncio os envolveu. Só os três, como sempre foi, mas agora com um vazio gritante entre eles. Ela amava você, disse Emília, a voz dela quase um sussurro. Seth levantou os olhos, surpreso. Ela amava nós dois, Emília continuou, com os olhos marejados, mas determinada a dizer o que estava guardado. Mas nunca teve coragem de ir além. Porque ela sabia que qualquer escolha destruiria o que tínhamos. Eu acho que ela sempre soube. Sobre você. Sobre mim. Sobre tudo. Ela só nunca quis que isso nos destruísse. As palavras pairaram no ar, pesadas demais para serem ignoradas. Ele suspirou e começou a caminhar, se afastando delas. Seth, começou Emília novamente, mas ele já estava se afastando, as sombras o seguindo como um manto vivo. Kali colocou a mão no ombro de Emília, segurando-a firme. Deixe ele ir, disse ela, o rosto duro, mas os olhos brilhando com lágrimas que ela se recusava a derramar. Ele não vai ouvir agora. Só precisamos dar um tempo para ele. Emília olhou para o corpo de Lyanna no chão, a neve já começando a cobri-lo, e então para Seth, desaparecendo entre as ruínas. Enquanto caminhava, as sombras ao redor dele começaram a se mover de forma estranha, como se estivessem reagindo ao seu estado. As sombras se contorciam, esticavam-se em direção a ele, dançando ao seu redor como serpentes. Ele parou na beira do desfiladeiro. Seu corpo estava imóvel, mas sua respiração era pesada, como um lobo antes de atacar. A profecia ecoou em sua mente, uma voz distante, mas agora cristalina. O traidor cairá, e o golpe final virá de quem se ergueu do esquecimento.
Os punhos de Sete cerraram com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele olhou para o abismo abaixo, e desta vez, ele as viu com clareza. Não eram apenas sombras. Elas o observavam. Elas riam. Ele ouvia. Você acha que venceu? Ele sussurrou, o rosto uma máscara de ódio puro. Acha que venceu? As sombras se contorceram ao redor dele, como uma plateia sombria. Ele ergueu o rosto, os olhos verde-oliva ardendo de fúria. O sangue dele fervia de raiva e arrependimento. As palavras saíram de sua boca como veneno. Eu juro, sua voz tremeu. Eu juro que vou acabar com isso. Você me ouviu. As sombras recuaram. Eu vou acabar com você, seu filho da puta. O grito de Sete foi um trovão que fez as nuvens no céu se romperem. E, por um instante, parecia que o mundo todo segurou a respiração. O frio ao redor não era mais o mesmo. Ele não vinha do vento, nem da neve. Ele vinha de dentro dele. Algo havia mudado. Algo que não poderia ser desfeito. As sombras continuaram a dançar. Mas desta vez, não estavam rindo. Estavam fugindo. Esse foi o capítulo de hoje. Um momento difícil, eu sei. Alguns destinos são escritos com uma força que nem os mais poderosos conseguem mudar. E perder alguém importante deixa marcas profundas. Em Sete, em nós e no próprio mundo de Atelfen. Agora, eu quero ouvir de você. O que achou dessa reviravolta? Como isso muda tudo daqui pra frente? Deixe suas teorias nos comentários. Cada palavra, cada pensamento ajuda a manter viva a memória e o legado de quem partiu. Se essa história mexeu com você, considere deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Às vezes, as jornadas mais difíceis são as que mais nos ensinam, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Nos vemos na próxima, juntos, mais fortes.